palavras de uma ameaça crível. Para se tornar uma ameaça crível, tem que ter o poder de neutralização de ameaças. Essa neutralização se dá da dissuasão, que é a capacidade de evitar que os ilícitos sejam cometidos, de um lado, e de outro lado, da incapacitação. Quando eu falo incapacitação, não estou dizendo quebrar as pernas do criminoso, vou fazer a lei de talião. Estou dizendo retirar o criminoso do mercado criminoso, com medidas que a isso assegurem, mesmo e inclusive a prisão. E, por final, a reabilitação daqueles que são reabilitáveis. Eu não uso o termo ressocialização, por vários motivos. A gente pode ter um outro momento para discutir. Se vocês tiverem interesse em saber por que eu uso o termo reabilitação, leiam o livro Inside Criminal Mind, de Seminole, que vocês vão entender o motivo pelo qual eu falo em reabilitação e não ressocialização. Mas, então, para o decrescimento dessas taxas de criminalidade, para o crescimento da reportabilidade, o Estado precisa se tornar uma ameaça crível. De outro lado, o Ministério Público também, para gozar da respeitabilidade social, para ter essa relação mais próxima de troca com a sociedade, ele precisa se mostrar à sociedade como uma ameaça crível àqueles que tenham cometido ilícitos e que, se ilícitos cometerem, o Ministério Público atuará severamente. Eu acho que deixa eu botar no modo da apresentação aqui que dava. Bom, esse aqui é o basicão, né, gente? Que é Sun Tzu. A gente precisa conhecer a si mesmo e precisa conhecer ao nosso adversário. No universo da inteligência, Sun Tzu é um daqueles jargões que a gente sempre vai usar. O Sun Tzu é o lugar comum, mas ele diz muita coisa. A gente precisa nos conhecer e conhecer o nosso adversário. Bom, a gente precisa conhecer a si mesmo. E aqui a gente tem que entender assim, em primeiro lugar, e muitas vezes me parece que há uma ausência, e aqui é conhecer a si mesmo, uma ausência de atuação em nível estratégico mais eficaz no combate à criminalidade. A gente continua sofrendo ainda com o problema dessa cultura de competição entre as forças, entre as instituições. É claro que depois dos grandes eventos, a interoperabilidade entre instituições aumentou, mas ela ainda está longe daquilo que seria o ideal. Se a gente olhar para o nosso próprio umbigo, a gente pode dizer, olha, os ministérios públicos têm problema nisso também, porque eu não sei vocês, alguém aí, por exemplo, colega aqui do Rio Grande do Norte, se tem contato direto com outro colega do Ministério Público daí do Federal do Rio Grande do Norte. A mesma coisa entre ministérios públicos. Ciclicamente, essa relação é pessoal, mas a gente ainda tem uma certa dificuldade em institucionalizar esse tipo de relação. Então, nós precisamos aumentar esse nível de interoperabilidade entre instituições e, principalmente, internamente ao próprio Ministério Público. A atuação estatal geralmente é reativa. Nós agimos depois que o problema está instaurado. Nós não atuamos de uma forma, com uma inteligência estratégica, que vejam os cenários prospectivos daquilo que pode acontecer em termos de criminalidade e macrocriminalidade, que exigirá um futuro próximo ou diferido a nossa atenção. O Estado, lembro que falei para vocês que são empresas que não pensam, porque os Estados demoram muito a se adaptar aos novos estímulos do mercado. No caso que eu falo do mercado criminoso, das mutações do mercado criminoso. Então, o Estado precisaria ser muito mais ágil nessa adaptação, no sentido de, aos estímulos externos provocados pela criminalidade, rapidamente se reorganizar para combatê-la com mais eficácia. A gente tem uma falta de investimento hoje em dia. Aliás, é o que eu falei para vocês, do desinvestimento continuado em segurança pública nos últimos 40 anos, por uma série de motivos orçamentárias, por questões, enfim, pelas mais diversas questões. Mas para se fazer a nossa atividade, seja de inteligência, seja de investigação, seja de dissuasão,
eficaz, é preciso orçamento e precisa de um bom orçamento que assegure não só a preparação de quadros, como também a aquisição de materiais que nos equiparem tecnologicamente a os nossos adversos. Bom, então, se de um lado a gente precisa saber quais são as nossas fraquezas, onde nós devemos atuar para melhorar, a gente precisa entender o nosso adversário. O grande problema no mundo da criminalidade, e talvez o amarelo seja o mais importante, é que as recompensas são maiores do que as consequências, em especial nos crimes do colarinho branco. E eu não preciso nem dizer para vocês, porque todos vocês sabem muito bem o porquê e os porquês disso. A gente tem um problema de combate sistêmico a determinados crimes, isso causa um delay, e esse delay propicia que a criminalidade organizada viceje, como tem vicejado. Nós temos uma legislação que precisa de modificação de um lado, e de outro lado nós temos o problema do ativismo judicial. Eu nem vou falar só do ativismo judicial, eu estaria sendo reducionista demais. Existe um ativismo no universo jurídico, onde nós achamos que a ideia de universo é a ideia de universo mais preponderante. Então, nós queremos aplicar as nossas verdades ao direito posto, à realidade posta. Outra coisa, na criminalidade, eu não sei quantos de vocês já lidaram com teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, a gente vai ter uma estratégia. A teoria dos jogos fala sobre a interação humana de duas ou mais pessoas, em que diz que a vida é sempre um jogo, mesmo que a pessoa que esteja jogando não saiba disso. E a teoria dos jogos fala, basicamente, em que existem duas estratégias, a dominada e a dominante, e sempre é melhor, no jogo, a utilização da estratégia dominante. No caso, na hipótese do crime, o criminoso sempre assume a estratégia dominante, porque ele é o protagonista das ações. Lúcio Flávio, que é também chamado de Passageiro da Agonia, que virou filme, que virou livro, ele dizia o seguinte: eu gosto de ser bandido, porque eu posso, como bandido, ir aonde eu quiser. A polícia, de outro lado, só pode ir aonde eu for atrás de mim. Ou seja, a polícia vai atrás de mim. Muito embora seja romanceada essa fala de Lúcio Flávio, ela reflete uma realidade. Os criminosos têm um protagonismo e a autoridade de Estado tem que se adaptar ao que o crime fez para poder combatê-lo. E talvez o mais importante, eles não têm limites éticos. Ainda, bom, gente, são 12h22, eu vou deixar aqui para vocês o resto do PowerPoint, tá? Porque ele tem muitas outras coisas, mas assim, o que era fundamental é isso. Eu vou passando aqui, que eu quero ir ao final. Eu dei algumas características mais aqui para vocês. Eu quero ter tempo para que a gente possa ter ainda algum nível de interação. E eu quero chegar aqui, talvez, para encerrar, no meu último e mais importante tempo. No meu mais importante, minha derradeira fala. O que é importante para nós, enquanto Ministério Público? Capacitar, capacitar, capacitar e capacitar. Investindo nos nossos quadros, para que os nossos quadros estejam cada vez mais aptos a combater aquilo que é uma chaga no país, que é a criminalidade, tanto comum quanto organizada. Que muitas vezes a gente combate através da improbidade administrativa, que outras vezes a gente combate através, via nossos inquéritos civis. Portanto, a capacitação de membros e servidores do Ministério Público, seja na área de inteligência, seja na área da investigação, é que vai nos diferenciar neste mercado, é o que vai nos proporcionar com brilho cumprir a nossa missão. Vamos, então, 12h25, as perguntas para depois encaminhar para o encerramento desse nosso longo e espero que exitoso curso. Adriano? Mário, é verdade, a gente não tem contato com o colega do lado. Adriano, você estás por aí? Alô? Gente,
Nós temos perguntas. Todo o meu material vai ficar à disposição de vocês. Eu tinha falado para vocês no início que eu sou um otimista, né? Aquele sujeito que faz material a mais para que ele possa ser utilizado. Eu tento fazer, na verdade, como se fosse uma cartilha, uma apostila. Vocês podem usar à vontade, a única coisa que eu peço, como da última vez, se usarem, por favor, só me deem o crédito. Eu acho que o Adriano não está, eu acho que o Adriano caiu. E aí, pessoal, perguntas ou não? Podemos encaminhar para o nosso encerramento, para o almoço, para se preparar para a Copa do Mundo, botar a camisa verde e amarela. Bom, se não há mais perguntas, eu acho que podemos encaminhar para o encerramento, né? Oi, Neide? Alô? Alô, alô? Estão me ouvindo? Alô? Sim, Oi, professor. Estamos sim. Oi? Tá, Adriano, então encaminha para o encerramento, já que, como eu adoro aquela expressão, em face do adiantado da hora. Alô? Alô? Eu acho que o Adriano realmente não está conseguindo Então, falar, professor. Então, na ausência do Adriano, eu farei as honras de anfitrião. Agradeço todos a presença. Eu percebi que a participação foi muito boa, que todos ou quase todos participaram o tempo inteiro. Então, gente, muito obrigado. A gente fez o melhor curso possível, claro, dentro das limitações temporais que a gente teve. Vocês perceberam que a gente tentou fazer um mix entre teoria e aquilo que pode ser utilizado na prática. E eu já falei com a Adriana, vou fazer a proposição do ano que vem um curso sobre criminologia empírica, na verdade, criminologia baseada em evidências, que vocês vão gostar. Vou organizar um curso, também propor um curso de contra-inteligência, porque a gente não conseguiu falar de contra-inteligência, e quero ver se eu amplio um curso de inteligência baseado também na escolha racional. Então, para o ano que vem, tentaremos novas propostas. Abraço para todos. Se não falar com vocês, bom final de ano. Os meus contatos estão aí. Podem me mandar e-mail, podem me ligar, ou enfim, o que vocês quiserem. Somos todos colegas, estamos todos irmanados na mesma trincheira contra um inimigo comum chamado criminalidade. Abraços e bom jogo. Obrigada, professor. Até o ano que vem, então. Até o ano que vem. Obrigado.